Olá, alunos do sétimo ano, tudo bem com vocês? Hoje, como vocês podem observar, na nossa videoaula falaremos a respeito dos números negativos. Dentro deste assunto, nós iremos abordar os seguintes tópicos: os números negativos em nosso cotidiano e em diferentes situações, os números negativos na reta numérica, o módulo de um número presente na reta numérica e também entenderemos o que são números opostos, ok? Falando aí a respeito, primeiramente, dos números negativos em nosso cotidiano e em diferentes situações. Em nosso dia a dia, nem sempre os números maiores ou iguais a zero são suficientes para expressar algumas situações. Quando queremos indicar certas temperaturas, saldos bancários, altitudes, elevadores, saldo de gols de uma equipe, entre outros, pode ser necessária a utilização de números menores que zero, chamados assim de números negativos. Nem tudo, nem toda situação que a gente vivencia no nosso dia a dia requer apenas números, positivos ou números acima de zero. Tem determinadas situações que nós, ao vivenciarmos, nós nos deparamos com números abaixo de zero, menores que zero, chamados assim de números negativos. Por esta razão, nós iremos, ver aqui alguns exemplos, os quais nós podemos encontrar a presença de números negativos, tá bom? E esses exemplos, são situações que nós encontramos no nosso dia a dia, certo? Na indicação de temperatura. Quando a temperatura está acima de zero, dizemos que ela é positiva. E quando está abaixo de zero, dizemos que ela é negativa. Nessa situação aqui, se tratando da indicação de temperatura, nós temos dois exemplos. Vejamos. Quando diz 3 graus acima de zero, isso quer dizer, que o valor a ser representado será um número positivo, 3 graus acima de zero. Então, nós vamos usar o sinal de mais e a representação numérica 3 e o símbolo, do grau, que é o símbolozinho acompanhado do C, que representa Celsius, certo? Então, aqui, 3 graus acima de zero, isso quer dizer que é positivo, 3 graus e a representação, 3 graus Celsius. Já nesse outro exemplo aqui, 15 graus abaixo de zero. Isso já quer dizer que o valor será um número negativo, abaixo de zero. Então ficará, menos 15 graus Celsius, certo? Aqui foi uma representação de como devemos fazer quando se tratar de temperatura, tá bom? Na representação de altitudes ou profundidades em relação ao nível do mar. Se algo está acima do nível do mar, usamos um número positivo para apresentar a altura. Se algo está abaixo do nível do mar, usamos um número negativo para representar a profundidade. Então aqui nós temos dois exemplos. Quando ele nos mostra aqui, certo? 1000 metros de altitude, Então está para cima, Representa aí o quê? Representa a altura, A altura. Então, 1000 metros de altitude, a gente representa usando o sinal, o símbolo da adição, a numeração e o símbolo do metro. Então, fica mais 1000 m, mais 1000 metros. Já nesse segundo exemplo aqui, 2.500 metros de profundidade. Já está o quê? Já está, para baixo. Já representa aí a profundidade. Então, o número tende a ser negativo,
menos 2.500 m, tá bom? Então, quando for, né, se tratar aí de questões de altitudes ou profundidades, nós temos que saber essa diferenciação aí, certo? Altitude, né, a representação será positiva, né? Usaremos o sinal de adição. Quando for profundidade, já usaremos o quê? O sinal da subtração, tá bom? Neste outro exemplo, na indicação de saldos bancários, né? Como é que a gente deve fazer, né? Bem simples, ok? O crédito bancário é representado por números positivos, saldo positivo, e o débito por números negativos, saldo negativo. Onde, né, quando se tratando aí da questão de saldo bancário, quando você apresenta lá, né, o Czinho de crédito. Quando você está em falta, aparece lá o D, que é débito. Quando vocês estiverem mexendo, né, trabalhando, colocando dinheiro em conta, ou até mesmo quando vocês se depararem aí com os extratos dos pais de vocês, deem uma olhadinha que vocês irão ver essa questão, né? Do C que representa crédito e do D que representa débito, tá bom? É o tem e o não tem, tá bom? Está sobrando ou está em falta, certo? Então aqui nós temos dois exemplos. Crédito de R$ 200. Então ele quer dizer aqui que ele tem, certo? Que ele tem. Então vamos representar aqui pelo o símbolo da adição, mais o símbolo do real e o determinado valor, tá bom? Já nesse outro caso aqui, ó, débito de R$ 300. Isso quer dizer que está em falta, né? Que está devendo, certo? Débito de R$ 300. Então, se está em falta, está devendo, então o sinalzinho aqui é de subtração, representado também pelo símbolo do real e o determinado valor. Então, até agora, né, vocês estão vendo aí a utilização dos números negativos, tá bom? Vamos dar continuidade. Podemos encontrar também a presença dos números negativos nos elevadores, tá bom? Nos edifícios que têm subsolo, geralmente usamos no elevador a numeração positiva para andares acima do subsolo e a numeração negativa para andares abaixo do subsolo, muitas vezes utilizados para estacionamento, certo? Então aí, né, como ele diz, se vai para o estacionamento, né, você vai, lógico, descer. Então se você desce, você vai descer né, para uma determinada parte que ficará, né, abaixo do solo, ou seja, subsolo, tá bom? Então aí você vai pegar aqui, ó. Se você vai subir, né, no caso aqui, ó, 5 andares acima do subsolo, então, ó, mais 5. Vai aparecer, né, essa numeração. Agora, se você vai descer, ó, 2 andares abaixo do subsolo, vai aparecer essa numeração, certo? 2 negativos, tá bom? Na indicação de saldos de gol de uma equipe. Quando a equipe faz mais gols que leva, o saldo é positivo. Porém, quando a equipe leva mais gols que faz, o saldo é negativo. Já que o saldo de gols é calculado através da subtração do número de gols realizados a favor pelo número de gol contra, então aqui nós temos um exemplo, certo? Quando ele diz aqui, ó, fez 20 gols a mais que levou. Então a representação aqui, ó, mais 20. Isso significa que ele está, né, com um saldo, vamos dizer assim, um saldo de gols positivo nessa equipe. Já quando ele diz, levou 12 gols a mais que fez. Então aqui, ó, o saldo está muito baixo, né? Então, ó, 12 negativo, tá bom? Então, como eu falei, né, para vocês, aqui foi, né, alguns exemplos, algumas situações que nós encontramos no nosso dia a dia e que nos deparamos com os números negativos, além, né, dos números positivos também. E é a forma como devemos, né, fazer a representação, ok? Agora, né,
se tratando, né, da presença